Olá, boa tarde a todos. Hoje eu trouxe como convidada da Academia de Pães uma pessoa muito especial, uma médica, a outra especializada. Ela sabe tudo de pele, de cicatrização, de funcionamento do nosso organismo em termos de recuperação, que é a doutora Elizabeth Brenda Smialowski. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Patrícia. Com essa introdução, nossa, eu fico até meio comprometida aqui. Você está sendo muito generosa e um pouco até abusada de dizer tanta Não, coisa eu boa. fico tranquilíssima de apresentar você desse jeito, porque é de uma confiança impressionante. Conheço a doutora Elizabeth há muitos anos, e de uns anos para cá, ela começou a enveredar para uma área diferente daquela que eu conhecia. Eu a conheço como cirurgiã. E ela começou a desenvolver, eu comecei a ver pelos posts, etc., uma área voltada para o alimento, doutora, para a alimentação. Como é que foi essa junção? Bom, eu vou te contar uma história. Então, assim, minha vida acadêmica, eu sempre fui cirurgiã plástica, mas eu me interessei por cicatrização de feridas, né? Que eu estudei, fiz meu mestrado, meu doutorado nessa linha de pesquisa. Mas foi lá pelas tantas na minha vida, depois de já um tempo na menopausa, que eu comecei a ter uma questão de saúde, de ter uma dor articular muito intensa, dor inclusive nas mãos, e eu sempre fui uma pessoa que comi normal, direito, muita verdura, muita fruta, muito legume, e eu estava ali com os meus 54, 55 anos, e os meus amigos até falavam assim, nossa, você come de tudo, parece louca, enfim. E eu comecei a fazer, então, o que eles me sugeriam, médicos, né? De comer uma comida mais saudável. Então, comprar coisas zero isso, zero aquilo, e comecei a triar aquilo que eu ia comer. E eu fui piorando, né? Eu comecei a ganhar peso, eu comecei a ter dor, eu comecei a me sentir muito cansada, eu me machucava com frequência quando eu fazia exercício físico, e fui tendo uma fadiga enorme. Aí eu cheguei num ponto em que, enfim, vou resumir a história, eu procurei ajuda de outros profissionais e todo mundo me dava muitos suplementos, muito isso, muito aquilo. Como eu tenho essa minha história de pesquisa, eu achei que seria melhor eu começar a investigar o que eu estava tomando, né? Para até não tomar em duplicidade e não ter problemas. E comecei a ler artigos científicos de peso dentro do acesso da internet, mas numa base científica, né? E triar aquilo que eu via que era útil, não. Eu fui estudando, fui estudando, fui estudando. Bom, o resumo da ópera é que depois que eu comecei a me livrar das coisas que não estavam me fazendo bem, em 3 semanas eu estava sem dor articular. E depois disso eu comecei a ver que determinados dias eu passava melhor e outros piores, e dependia muito do que eu comia. E eu comecei a estudar muito. E o que eu descobri, eu falei assim, não, eu preciso contar para as pessoas. E aí eu tenho uma mania de sempre me intrometer na vida das pessoas no sentido de passar essas informações, e daí foi indo, né? Até que chegou uma hora que eu precisava passar esse conteúdo para os pacientes, as consultas estavam ficando muito longas, né? Até porque, assim, como eu lido muito com gente que tem câncer de mama, eu faço muito essa parte de reparação, chegava uma hora que eu tinha muita coisa para informar e não tinha tempo durante as consultas de falar tudo, ou as pessoas não lembravam. Então, eu ia escrever um e-book e tal, para dar para os pacientes, e sempre ficava naquela história, até que uma pacientinha minha, jovem, chegou e falou, doutora, não faz isso, põe no Instagram. E eu nem tinha Instagram, nem sabia o que era. E aí eu comecei a mexer nas plataformas digitais, porque assim, eu gosto disso, né? Eu sempre sou assim bem ligada em tecnologia, e comecei a achar interessante, porque aí todo dia eu ia postando alguma Foi coisinha. como E eu aí, conheci essa sua veia. Uhum. isso, tanto assim que nesse perfil do meu Instagram, eu não falo raríssimas são as vezes que eu coloco alguma coisa que eu sou cirurgiã plástica, né? Mas ultimamente eu até tenho dito isso, porque as pessoas já estão achando que eu deixei de fazer cirurgia plástica. Bom, eu pensei, falei, ué, mas como é que... Eu não fiz essa junção, né? Falei, de onde vieram, né? O pessoal começou a dar dicas, a dar receitas, né? Para quem quiser seguir, é ibrenda.com.br, não é isso? Ah, não, essa é do Esse consultório, site, né?
site, o perfil do Instagram é o arroba, né, DRA de doutora Elizabeth com Z e TH Brenda, né? Doutora Elizabeth Brenda. É muito legal, muito legal. E foi daí que surgiu o livro, então? Porque hoje ela publicou um livro, está saindo assim agora em junho, e tem um título ótimo, eu adorei. A Grande Ousadia, o alimento como terapia. A gente bate muito nisso aqui na academia, porque não só o alimento, mas o cozinhar tem um processo terapêutico nas pessoas, né? Por que a grande ousadia, doutor? Agora é ousado você comer direito? Como é que funciona isso? Olha, eu acho, Paty, que isso veio de uma experiência que eu tive, que eu tenho tido com as pessoas, que é assim, se eu receito uma medicação para um paciente, eu digo assim, olha, você tome isso que você vai melhorar, é muitíssimo raro que alguém vire para mim e me pergunte sobre efeito colateral, se eu posso juntar com outra medicação, enfim, a pessoa simplesmente compra aquela pílula da verdade, né? E nem se preocupa muito com o efeito que vai ter ou não, a pessoa deposita o crédito na tua informação como médico. Mas quando eu falo para as pessoas sobre comida, as pessoas falam assim, mas tem certeza? Será que isso vai funcionar? Então, é como se, de repente, a gente tivesse invertido a ordem do que é o comer, né? E a gente parte para um determinado alimento, que é o salvador da pátria, né, da nossa saúde. Os modismos, né? De tempos em tempos entram uns vilões e umas modas. Ou compra suplementos caríssimos, eu já fiz tudo isso, né? Então, não estou criticando, porque eu também entrei nessa, né? Quando que o mais importante é você não se agredir, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho do que é o funcionamento do corpo, do que é a natureza, porque a gente não pode ser presunçoso, né? A natureza, a humanidade vem sobrevivendo, se alimentando de coisas da natureza e chegou onde chegou com esse recurso, né? Então, é muito pouco provável que a gente tenha muita coisa para acrescentar nesse arranjo tão bem estruturado, né? E à medida em que eu fui descobrindo que cada vez mais o nosso alimento hoje, mesmo quando você pega uma fruta, quando você pega um copo de leite, quando você pega a carne, quando você pega o peixe, enfim, isto já não é mais do jeito que costumava ser. Por quê? Porque entram os sistemas produtivos, né? E os sistemas de processamento, principalmente. Então, quando você entra na dinâmica do que é a construção de um alimento, como a gente pega na prateleira do supermercado, você percebe que muitas vezes isso é muito mais uma fórmula química do que um alimento, né? Está longe de ser alimento. E as consequências são muito fortes, né? Então, quando chegou o início da pandemia, eu resolvi pegar e organizar os posts todos e o material que eu tinha escrito do blog e tal, que às vezes não cabe no post, tem aquela limitação, e fui escrevendo. Estava com tempo, fui escrevendo e acabou dando um livro de 256 páginas. Eu não terminei ainda o livro, mas primeiro o livro é lindo, né? Ele tem uns trabalhos ainda e ele não chegou aqui ainda. Mas eu vi pelaquela amostra que a gente recebe quando compra o livro, e tem umas fotos muito bonitas, e uma parte que eu gostei é aquela coisa de, você falou de dar opção para o paciente ou para a pessoa que está assistindo, porque tem isso que você falou, né? Eu sou uma totalmente perdida, porque eu brinco que chega uma hora que é free tanta coisa que já não tem mais sabor também, né? Free sabor. E você se perde, porque tudo bem, se você tem alguma determinada condição física, eu acho que a gente acaba ficando mais antenada, mais presta mais atenção, né? Se você tem problema de diabetes, coisa assim. Mas a pessoa normal, comum do dia a dia, a gente está aprendendo a ler os rótulos agora, né? E nem necessariamente entende os rótulos. É uma questão, desculpa, estou te interrompendo, mas é uma questão crucial, Paty, porque o que acontece é assim, a gente vai no rótulo, na frente do rótulo está lá escrito enriquecido com vitaminas, então tem uma bolacha lá para uma criança e diz assim, olha, isso é bom para o seu filho, o outro vale por um bife, o outro vai fazer o seu intestino ficar ótimo.
enriquecido com fibras, com isso, com aquilo, e você vai neste rótulo na frente, né? Na propaganda, na chamada de marketing. Não sendo uma pessoa assim, que tem um preconceito contra o marketing, porque eu acho que ele faz parte da nossa vida em coisas que até a gente não tem alcance, mas o que acontece é que a gente não consegue ler a mensagem completa. Então, quando você vai procurar no rótulo, você chega lá, então, carboidrato, tem tantas calorias, tem isso, tem aquilo, quando aquilo não é importante, né? O que é importante é o que está numa letrinha super miúda, muito pequena, cheia de vieses e de uma série de informações que a gente não se dá conta de que elas existem, né? Que são a lista dos ingredientes. Então, esta lista de ingredientes é que é o grande problema do alimento que você compra na prateleira do supermercado. Eu vou até agora te dar uma referência, eu pergunto para as pessoas assim, bom, o que você come? A pessoa fala, não, olha, eu como uma fatia de pão integral, assim, assim, assado. Eu falo, como é que é esse pão integral? A pessoa fala assim, eu compro aquele da marca tal no supermercado. Eu falo, gente, pão que está no supermercado tem um prazo de validade de 2 a 3 meses. Se você já viu um pão alguma vez na sua vida, você sabe que não tem como esse pão ficar bom, macio, saudável, se ele não tiver muito aditivo, né? E isto não é bom para você. Eu falo, então deixe de comer aquilo lá e ou você faça o seu pão em casa, que depois de um tempo você joga fora, ou você nunca compra sobra, doutora. Nunca sobra. Infelizmente, a gente acaba com o pão antes. E aí ficam aquelas confusões de dizer que todo mundo é intolerante a isso, todo mundo é intolerante àquilo, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, quando não é essa a verdade, né? A verdade está numa outra circunstância que você precisa entender o processo, entender o que é o ingrediente daquele alimento que você está comendo, né? Saber até que, inclusive, você vai, talvez em algum momento a gente vai conversar sobre isso, mas eu já estou andando o carro, né? Das farinhas, né? Eu descobri, por exemplo, que farinha aqui no Brasil e nos Estados Unidos são os 2 países do mundo onde farinha tem um condicionador para ficar branquinha e soltinha. Exatamente. Só que esse condicionador é que faz a ligação com o fermento virar um glúten que a gente não digere, né? Então, que maluquice é essa que a gente está vivendo, né? Quando a gente percebe isso, quando a gente trabalha, por exemplo, com uma farinha orgânica, ela não é tão branquinha quanto a farinha de trigo que a gente está acostumado a ver, porque ela não tem esse processo de bleaching, né? Não sei como é que chama isso em português, mas é bem por aí, ela é mais... É entre creme e o cinza, uma coisa... É uma cor diferente, né? Sim. E é real, não tem como a gente avaliar. E tem uma coisa interessante que há pouco tempo, aliás, 2 coisas interessantes. Primeiro, as pessoas têm muita preocupação. A primeira, principalmente as mulheres, é a caloria, né? As pessoas vêm para mim e perguntam assim: mas o pão artesanal, né, que a gente faz em casa, ele não engorda? Eu falei, ele engorda, sim, ele tem o mesmo valor calórico, só que você gasta parte dessa caloria digerindo o pão. Então, ele sacia muito mais rápido. E a outra coisa que é a questão do glúten, doutora. Pelo seguinte, pelo menos o que a gente pesquisou, até para não dar informação errada, a gente precisa de uma cadeia glutínica para fazer o pão crescer. Só que durante a fermentação do pão, que dura horas, a fermentação longa, as enzimas da farinha que estão naquela massa se alimentam desse glúten. O pão que sai do forno depois, quer dizer que ele tem menos glúten, então? Não é bem assim a história. É um pouquinho mais elaborado e eu vou tentar passar para você de uma maneira mais fácil. Então, o que acontece? O trigo tem a sua proteína, que é feita lá de alguns aminoácidos, enfim, e essa proteína é o glúten. Alguns outros cereais também têm, né? Quando você coloca esse glúten junto com o fermento, o que o fermento vai fazer? O fermento é uma quantidade de fungos e bactérias, enfim, aí você que sabe a especificação, eu já não entrei nesse detalhe tão técnico assim. Você vai fazer uma união e esse glúten vai ficar mais resistente.
Então, o que acontece? Esses germes que estão presentes dentro dessa massa, eles vão começar a se alimentar dos açúcares, dos amidos, porque amido é uma porção de açúcares todos juntos, né? E vão fazer um gás carbônico, esse gás carbônico vai empurrar esse glúten, essa rede que está lá. Então, é como se você tivesse alguma coisa cobrindo uma superfície e você começa a injetar ar por baixo. Um balão, né? Balão, isso. E você vai crescendo e vai inflando esse balão. A hora que você assa esse pão, você vai ter um resto de açúcares que talvez tenham persistido nessa massa, mas uma quantidade muito menor do que inicialmente, né? E aí, na hora que você está comendo um produto que tem fibras, tá? Fibras em grande quantidade, algumas proteínas, e geralmente proteínas boas. Então, assim, num pão, normalmente, você chega a ter 4, 5 gramas de proteína, enfim, quando você come esse pão com essas características, tá? Então, você está comendo um alimento nobre e que, além disso, não tem outros tipos de conservante, não tem aditivos, não tem sal em excesso, não tem açúcar em excesso, né? Então, você sabe o que você está comendo. Quando, na verdade, você está comendo um alimento que se chama pão e que está lá na prateleira do supermercado, primeiro que a farinha que foi utilizada, ou essas massas prontas para fazer bolo, ou até essas farinhas que você compra para fazer, que são branquinhas, soltinhas, hoje ninguém sabe mais o que é uma peneira, né? Antigamente a farinha precisava ser peneirada, hoje você nem tem peneira em casa. Então você pega aquela farinha super branquinha, essa farinha, por causa desse processo de condicionamento, né, e de branqueamento que ela sofre, ela se tornou um pouco mais resistente nesse glúten. Então, essa mesma bactéria, ou esse mesmo fungo do fermento, vai fazer o processo todo igual, só que essa ligação vai ser mais forte, ela vai ser mais intensa. Então, o ar que se forma embaixo sobe mais a massa, parece que o pão fica mais macio, mais fresquinho, mais aerado. Só que a hora que esse pão cai no seu corpo, o que acontece? Primeiro que você tem um teor menor de fibras, que foi retirado do processo, você tem um menor teor de proteínas, e este glúten, com esta modificação mais grudado, mais duro, vamos dizer Você assim... Você está falando do pão industrializado. Industrial, ele cai no seu estômago e as suas enzimas digestivas não conseguem quebrar essa ligação como fazem no pão que é feito com ingredientes naturais. Tá? Por isso que a gente chama que ele é mais digerível. Isso. Então, você come um pão de fermentação caseira e com essas farinhas que você fez num ambiente doméstico, até numa padaria orgânica, artesanal, você consegue se sentir saciada pela presença das fibras e você digere aquilo lá bem e você não tem desconforto. Quando você come o pão industrializado, você não tem essa mesma sensação. Você começa a se sentir empachada, empanturrada. Por quê? Porque aquela ligação não é digerida no estômago, ela vai passando para o intestino. Quando chega lá no intestino grosso, que a gente tem mais bactérias, é papel dessas bactérias tentar quebrar toda essa ligação desse glúten. E aí elas não conseguem, então elas ficam fermentando, você fica distendida, inchada, isso começa a dilatar os espaços intercelulares, provocar inflamação, e aí todo mundo fala, intolerância ao glúten. Não, não é o glúten, é este glúten modificado pelo processamento, né? Entendi. Eu tinha até uma situação muito engraçada, que quando eu viajava, eu comia pão, por exemplo, na Europa se come pão, até na Argentina eu comia pão, tal, não sei o que, não tinha nada. Punha o pé no avião, começava a comer pão, e eu sabia se o catering tinha sido feito no país de origem ou se já era brasileiro. Porque o pão era uma coisa assim, parecia uma bomba atômica de azia que eu sentia. E todo mundo falava assim, não, está voltando de férias, sabe? E não é real. Sabe que essa é uma contraindicação do pão artesanal, né? Porque ele estraga a gente para os outros pães. A gente não consegue depois, sabe, abrir o pacote, vem um cheiro tão diferente do cheiro do pão que a gente se acostumou, que o sabor é diferente, os efeitos são diferentes. É perfeita essa descrição que você desenvolveu. Mas como é que o pão não, mas como é que o alimento vira terapia? A gente corrige
os problemas físicos da gente através da alimentação? Sim, a gente corrige sim, tá? A gente reverte muita coisa, porque a primeira coisa, Paty, então assim, só isso que eu estou te contando do pão, se eu te der uma... E as pessoas gostam de pão, né? Pão é um alimento que, se você pegar todas as maiores religiões do mundo, elas têm alguma ligação e No menção mundo do pão. todo, é. Então, o pão é um alimento que tanto sacia, quanto tem proteínas, assim, com aminoácidos importantes para que a gente tenha uma série de produção de neurotransmissores que deixa a gente bem e tal. Então, eu só vou voltar um pouquinho te falar da caloria, porque as pessoas, quando usam essa medida da caloria, que foi uma medida criada para você tratar de um doente ou ter um parâmetro de comparação, quando você fazia suporte nutricional de pessoas que estão no hospital, que estão doentes, não têm absorção, tem que comer com sonda. É outra realidade, não é um ser humano do dia a dia, o normal, o básico de todo mundo, né? Então, a gente devia se fiar muito menos por isso. Então, aí você estava me perguntando a respeito de tratar as pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como são construídas essas verdades de que, se você comer fat free ou sugar free, você está comendo bem. Primeiro que sugar free não tem nada de sugar free, né? Se você pegar um refrigerante zero, este refrigerante zero, ele tem seja qual for, ele tem entre 12 a 14 gramas de açúcar, né? Só que o rótulo que está escrito zero se refere a zero sacarose, que é um tipo de açúcar, e não a todos os outros tipos que estão sendo colocados de uma maneira assim, meio que, não vou usar a palavra enganosa, disfarçada, é isso, tá? Então, se você pegar um diabético que não consegue controlar a sua glicemia e você ensina isso para ele, em 3 semanas, 4 semanas, ele está com a insulina dele completamente remetida a uma situação de controle e pode até diminuir a quantidade de remédios, né? Eu achei fantástica essa história de que, assim, há salvação depois de uma vida inteira comendo bobagem. Sim, sim. E mesmo aquelas coisas que a gente diz assim, olha, eu tenho um craving por açúcar, né? Aquela vontade desesperada de comer açúcar. Olha, eu assalto a geladeira à noite. Tudo isso está relacionado com coisas que você comeu inadequadamente durante o dia e que elas se tornam mais fortes do que você é capaz de conter, né? Então, muitas pessoas se deprimem e se sentem assim... completamente incapazes, vamos dizer assim, de resistir a uma tentação. Quando esse movimento de não conseguir resistir é o corpo pedindo uma quantidade de nutrientes que não está sendo fornecido. E outra, né? As pessoas se esquecem que a natureza é muito pródiga, porque se você pega uma quantidade de um determinado nutriente que você não precisa, as pessoas acabam eliminando isso nas fezes. Então, o corpo tem esses mecanismos de regulação. O que ele não vai eliminar é quando você está faltando uma determinada coisa e ele fica tentando arranjar um jeito de, com outras matérias-primas, construir aquilo que você deveria estar comendo, né? Então, isso é muito... Você consegue reverter doenças assim, doenças autoimunes importantes, artropatias, artrites, e assim, é tão rápido que você fala assim, nossa, será que é isso mesmo? Você falou de 3 semanas, eu falei, gente, porque nem tratamento alopático é tão rápido assim, né? Você faz tratamentos enormes e, de repente, fazendo alterações naquilo que a gente ingere, a gente tem resultados mais rápidos, né? Às vezes eu até brinco com as pessoas, porque assim, é comum as pessoas não me levarem muito a sério quando eu digo isso, sabe? Então, você fala assim, olha, para de comer tal coisa e come isso assim, assado, olha, come... Por exemplo, eu gosto muito de abacate, né? Porque eu acho que é um alimento que foi durante muito tempo menosprezado e ele é de fácil acesso, ele dá uma série de ligas, então é um alimento fácil de você colocar. Fala, olha, come abacate. As pessoas olham para mim e falam assim, será que se eu comer isso? Eu falei, gozado, se eu te desse um remédio caro aqui, a gente você nem não questiona, né? isso, né? Você sabe que eu tive essa sensação num dos posts que você falava para comer uma raiz. É uma raiz meio alaranjada, eu não vou lembrar o nome. Açafrão, que Açafrão da terra, isso.
Eu nunca tinha ouvido falar disso. Daí eu cheguei lá na banquinha de orgânicos da feira, a moça olhou para mim como se eu fosse de Marte. Falei, como que você não conhece açafrão da terra? Eu falei assim, eu não conheço açafrão da terra. Daí ela me deu aquela coisinha que parece um gengibre laranja, Sim, né? isso. E daí, quando eu fui experimentar, falei, é gozado, né? É uma coisa que dá cor na comida, dá sabor na comida, e eu nunca tinha ouvido falar. E olha que eu cozinho em casa desde sempre. Uhum. Coisas simples que a gente começa eu gosto, por exemplo, na parte que eu peguei do livro, aquela coisa não radical que você coloca, né? Porque, Uhum. assim, a gente vive num mundo industrializado, sim, mas sabendo fazer as escolhas é que eu achei bacana. Porque você Uhum. devolve para a gente aquele controle. Não, eu escolho, né, dentro das opções que a gente tem, o que me faz bem, o que me faz mal. Isso eu achei muito legal, muito legal. Eu passei uma situação, Paty, que assim, eu tinha uma nutricionista muito boa, ela me dava uma planilha lá de alimentos, me dava aquela dieta, e aí às vezes eu falava assim, bom, eu gosto de tal verdura ou tal legume, e eu queria trocar, mas eu não sabia se eu podia ou não. Eu Uhum. me sentia muito mal com aquilo, né? E aí as pessoas falavam assim, manda um WhatsApp para ela, ou manda... Eu falava, como é que eu vou no supermercado às 9 horas da noite, Uhum. que é a minha rotina, vou mandar um WhatsApp para minha nutricionista que tem que estar descansando, sabe, cuidando da vida dela, para perguntar se eu posso trocar abobrinha por beterraba ou por berinjela, sabe? Uhum. É ridículo, eu não tenho capacidade, não tenho coragem de fazer isso. Uhum. E aí eu falava assim, nossa, mas as pessoas fazem isso, e eu comecei a achar aquilo lá completamente esdrúxulo, né, para dizer o mínimo. Ou você pode comer aquilo que está na listinha, e quando você viaja, ou como eu que sou médica, às vezes eu estou numa situação que eu não tenho outro restaurante, a não ser aquele lugar dentro do Do hospital, hospital, né? Uhum. e ou não vou comer naquele horário, como é que eu faço? Né? Eu tenho que ter uma certa flexibilidade. E foi isso que eu fui tentando descobrir uma maneira. E eu acho que as pessoas hoje em dia precisam descobrir que elas têm que ter independência, autonomia, respeitar Uhum. o seu paladar, respeitar aquilo que elas gostam, mas também reaprender o que é comer. Né? Porque você falou da cúrcuma, a cúrcuma até é uma coisa muito interessante, porque existem trabalhos muito sérios, isso já há mais de 10 anos, provando que a cúrcuma ela tem a capacidade de bloquear o crescimento de células tumorais, de vários tipos de tumores, principalmente de tumor de mama, tá? Legal. Mesmo tumores que já são avançados, eles têm é como se você pusesse um pé no freio, por causa do efeito da cúrcuma. E isso é tão importante que, assim, uma empresa farmacêutica, um tempo atrás, tentou isolar a cúrcuma da raiz do açafrão. A cúrcuma é aquela corzinha que você vê que tem muito no curry, por exemplo, Uhum. né? E essa empresa, para fazer o suplemento, percebeu que você não tem a mesma atividade no suplemento que você tem na raiz. Então, ela desistiu de fazer isso. Só que se você viajar para uns países assim que são típicos daqueles que só comem porcaria e tomam suplementos, você encontra prateleiras e prateleiras de suplementos e que as pessoas vão lá para fora para comprar, se abastecer de uma coisa que não tem comprovação científica, não tem efeito, é pior ainda, né? Uhum. Então, eu achei isso muito triste. Eu falei, eu preciso começar a chamar a atenção. E aí tem uma coisa muito bacana, que é assim, a natureza consegue fazer os arranjos muito melhor do que a gente é capaz, né? Então, a questão das vitaminas. Quando você toma uma vitamina industrializada, ela não tem a mesma biodisponibilidade do que quando você toma aquela vitamina dentro de um alimento. Isso acontece com vitamina C, isso acontece com vitamina B, e a mesma coisa com todos os outros ingredientes, né? Então, a gente precisa reaprender um pouco a buscar o alimento in natura, né? E usar o mínimo possível de processamento. E aí, o trigo de antigamente era um trigo que era o Era quê? diferente. Moer o trigo grão e Uhum. pronto, né? E hoje, o que ele é? Hoje, ele é uma fábrica química, né? Que você junta com outro químico, que aí você põe um outro aditivo, aí você põe um outro corante, aí você põe um outro maquiador, e não dá, né? Isso não é pão.
É uma coisa, mas não necessariamente pão, né? Isso, isso. Para mim, me pega especialmente essa coisa que você falou de você poder escolher não numa lista. Por exemplo, assim, não adianta, eu posso fazer uma lista, um catálogo de ingredientes, de sabores, eu sempre vou achar um que não está ali, entendeu? Ou Sim. é um que eu gosto e que não está, ou é aquele que eu enjoei, porque também tem essas coisas, né? Entram as modas, daí você vai comer. Como é que é? Esses dias eu vi um cara comprando um vidro, mas assim, era uma coisa enorme de whey protein. Eu fiquei pensando, falei, cara, se ele comer tudo aquilo de whey protein, o cara vai explodir de tanto comer. De novo, é o que você falou, será que não dava para absorver tudo que ele precisa para ganhar musculatura, sei lá, para que ele vai fazer com aquilo, de uma forma normal, natural? Porque esse deveria ser o nosso normal, né? Eu Uhum. acho que, assim, não vou negar, assim, que você, de repente, precisa apelar para eu não sei, agora, claro que foge da cabeça que a gente quer, mas um produto processado. Ok, mas que ele seja a sua exceção, né? Que ele não seja a norma da vida da gente. E a, e a gente acaba descobrindo que é divertido cuidar da alimentação, né? Você acaba curtindo aquele processo, porque não fica uma coisa complicada. Você consegue abrir a geladeira, ver o que você tem ali disponível e bolar uma refeição que te satisfaça o sabor também. Essa é uma das coisas que eu gosto muito do pão, porque assim, ele é mais saudável, mas ele é mais saboroso também. Então, sabe aquela coisa da comida de conforto, aquela comida de verdade que eles chamam? Que ele alimenta o corpo e alimenta a alma junto, né? E às Uhum. vezes, sabe, se fosse simples, a gente vivia à base de cápsulas vitamínicas e suplementos e pronto, deixa de comer, deixa de cozinhar. Minha mãe ia adorar não ter que cozinhar nunca mais e só escolher as pílulas. Mas Uhum. isso não satisfaz a gente, né? Enquanto que a comida de verdade, assim, que a natureza ofereceu, parece que ela alimenta a gente num outro nível. A gente tem algumas coisas que a gente não pode fugir, Paty. A primeira coisa, por exemplo, você quando pega um alimento natural, ele está arranjado. Eu vou falar até de frutas, porque eu sou assim, eu adoro frutas, né? Eu sou a maior consumidora de frutas do mundo. Quando eu não posso comer a fruta fria, eu faço umas frutas cozidas agora no inverno, quentinhas, porque assim, eu não consigo passar sem. Então todo mundo fala assim, nossa, mas você come muita fruta, a fruta tem um açúcar chamado frutose, que é ruim e tal. Só que na fruta, a gente tem a frutose no meio de uma porção de fibras que estão nesse processo, uma grande quantidade de água. Quando você pega este arranjo, põe no seu estômago, o que que acontece? Essa quantidade de fibras, ela embaça o meio de campo, como a moçada diz, né? Então, ela fica fazendo um volume, ela chama mais água para aquele conteúdo e ela vai liberando esse açúcar de uma maneira muito gradual. Então, passa lá um açúcar agora, outro daqui, sei lá quantos minutos, um outro ali, outro acolá. Então, o que que acontece? A hora que esse açúcar entra na sua corrente sanguínea, isto vai aumentar um pouquinho o seu nível de energia ou de açúcares, mas não o suficiente para deflagrar uma resposta do seu pâncreas de fazer muita insulina. Até com a frutose não faz isso, mas vamos usar o exemplo da frutose. Se você, no entanto, tiver um alimento que é processado, que é um suco de frutas orgânico, integral, tudo bacana, mas esse suco que até veio de uma uva de produção orgânica, como você já tirou todas as fibras, o que você ficou foi com uma quantidade de açúcar livre e água, e até outros corantes, que podem ser até antioxidantes, muito grande. Então, a hora que isso cai no teu estômago, no teu intestino, isso vai passar muito rápido para a corrente sanguínea. E isso dispara um mecanismo fazendo com que o seu pâncreas libere muita insulina, tá? A hora que você faz isso, o papel da insulina, o que que é? Nivelar esse açúcar sanguíneo.
Ótimo, ela faz isso super bem. Só que o que a gente não sabe, isso não sabe na escola médica, muitas vezes não sabe na escola de nutrição, porque os conhecimentos eles estão tão septados hoje em dia que é muito difícil você organizar tudo isso se você não tem alguém que te diga isso especificamente, né? Essa insulina, ela vai abaixar o teu açúcar, só que ela vai fazer como? Ela vai ajudar esse açúcar a se transformar, a passar para dentro de algumas células que são especializadas em armazenamento, que são as células de gordura, vai transformar isso em gordura, então você passa lá para dentro, só que a insulina fecha essa porta de passagem de dentro da célula do lado de fora e fica segurando essa fechadura. Então, o que você passa tudo isso como armazenagem, um pouco desse açúcar fica no músculo para ter um uso mais rápido, um pouco vai para o fígado, e o grande excedente vai para a célula de gordura. E isso fica lá dentro armazenado. Só que se você teve muita insulina, vai demorar bastante tempo para o seu corpo baixar este nível de insulina no seu sangue. Então, ela fica grudada nesses receptores dessas células de reserva e impedindo a saída desse material que ela colocou para dentro. Tá? Daí a pouco você vai usando essa reserva que você tem do músculo e do fígado, chega uma hora vai faltar açúcar para o teu cérebro. O que vai acontecer? Você vai tentar buscar, a porta está fechada, você passa mal, tem hipoglicemia, tem a sensação de tontura, você é obrigado a comer açúcar rápido, porque senão você realmente tem um comprometimento das suas funções, então você tem aquela vontade de comer doce de novo, e você refaz esse processo. Quando você tem um alimento natural, então você come uma fruta, o que vai acontecer? Como aquela fibra estava junto com o açúcar e isso foi passando de uma forma mais camarada, você não vai ter tanta liberação de insulina, e vai ter muito pouca, na verdade. Você vai usando aos poucos, a digestão vai acontecendo, aí se tiver algum excessozinho, você vai estocar na célula de gordura, mas como você não tem a insulina fechando a porta ali da célula, você, está faltando aqui açúcar, não tem comida agora, então a gente vai buscar aquela reserva de gordura que a gente tem para queimar, tá? E tem mais um detalhe ainda importante com a história da insulina, porque a insulina, ela tem uma outra função que é de liberar precursores, mediadores, a gente chama, que são substâncias que vão desencadear um processo inflamatório. Então, se você tem muita insulina, aonde você tiver uma inflamação, por exemplo, se você machucou o braço, se você levou uma picada de inseto, se o seu cabelo está com uma irritação, aonde você tiver inflamação, você vai aumentar esse processo inflamatório. E aí é que começam a acontecer as doenças, tá? E isso vai acontecer no corpo todo, você não separa um pedacinho, né? Um pedacinho está inflamado, outro pedacinho não, você está todo inflamado. Então, a quantidade de consequências que a gente tem em termos de saúde é enorme. E isso começa a confundir sistema imunológico, aí leva a doenças autoimunes, aí leva a as intolerâncias. As intolerâncias, quer dizer, é muita coisa para a gente não prestar atenção nesse detalhe. Né? Então, quanto menos processados, que a grande questão é, quanto menos ultraprocessados você tiver na sua dieta, mais saudável você vai ser. Então, comendo um pouquinho de tudo. Você pode comer de tudo, você pode chegar lá e escolher a fruta que você quiser, você pode comer a verdura que você quiser, o legume, até a batata, né? Coitada da batata, a batata é tão recriminada, mas você pode comer a batata. Né? Quanto menos processamento você tiver, melhor. Só que assim, uma coisa é você pegar uma batata que você só lava, come essa batata assada com a casca, que tem boas proteínas, tem boas vitaminas, pequena quantidade, mas tem. E outra coisa é você ir num fast food e comprar um pacote de batata frita. Que não é batata. Né? Que ainda nem é batata, tá certo. Então, isso é muito diferente, né? Isso faz com que as pessoas acabam... porque não é uma coisa imediata, e enquanto você é jovem, você vai tolerando esse nível de inflamação. E a coisa vai ficando assim, tô com preguiça, tô cansado, tal, mas você ainda dá... Mais tarde, as consequências vão ficando mais difíceis de você passar, porque é muito mais tempo de agressão, né? Então, aí fica doente mesmo. Só que se você tomar um remédio,
você trata o sintoma, mas não tira a causa e continua perpetuando no processo do adoecer, né? Por isso Então, é. isso... Mas é por isso, então, que você chamou no livro de o alimento como terapia. Terapia de cura mesmo, terapia Sim, terapia de cura. Uhum. É. Muito bacana. E tem mais coisas assim em relação a alimentos que é muito relacionado a outros tipos de interferências. Por exemplo, quando você se distancia dessa forma de alimento natural, você vai interferir numa coisa que a gente chama de microbiota ou microbioma, que é um conjunto de serizinhos, bactérias, fungos, vírus que a gente tem dentro da gente, que é muito mais do que o nosso peso real, né? Então, é como se a gente fosse, na verdade, um grande universo e a nossa consciência fosse um pedacinho desse universo, né? A gente vive numa simbiose com esses micro-organismos. Antigamente, Paty, a gente tinha a impressão de que você comia um alimento, digeria esse alimento, e esse alimento passava para a tua corrente sanguínea se a parede intestinal estivesse bem. Hoje a gente sabe que muitos desses nutrientes, a gente precisa de um acoplamento com esses micro-organismos que são capazes de pegar esse alimento para passar por um receptor da célula intestinal e que se esse determinado micro-organismo não estiver presente, você pode comer toneladas de suplementos que você não vai conseguir absorver aquilo, porque falta esse acoplamento, tá? Isso tem interferências importantes em questão de saúde mental, em quadros depressivos, a coisa vem vindo assim muito drástica, né? E o fato das pessoas estarem mais doentes, elas acabam ficando mais sensíveis a outras doenças. Então, você toma mais antibiótico, você toma mais anti-inflamatório, você faz uso de outras, de adoçante, por exemplo, e tudo isso acaba com essa microbiota, tá? Uma das formas de você resgatar isso não é tomando lá o iogurtinho que tem 3 daqueles geles, porque são bilhões de geles que a gente tem, né? Mas você precisa realimentar essa flora que está na tua vida, né? No teu corpo, e de uma forma que você consiga recuperá-la. Então, se você não tiver fibras boas, os tais dos pré-bióticos, você pode tomar os probióticos, que são os geles, quanto for, que eles não vão conseguir ter matéria-prima para eles poderem sobreviver, né? Então, a coisa vai indo muito além do que uma leitura mais rasa da situação, né? Pelo que você está explicando, a coisa bacana é assim, que apesar da gente ter se metido numa enrascada boa, tentando solucionar coisa, a gente acabou se auto-envenenando, né? Mas a solução parece que é a mais simples, né? Que é justamente eu voltar para aquela alimentação antiga, né? Lembra da avó que sentava com a gente, descascava, que picava o fechamento, né? E nesse caso, então, o pão artesanal, esse que a gente faz em casa, entra dentro dessa composição, né? De cura, digamos, de terapia, né? É muito comum você, por exemplo, ter uma pessoa falar assim, mas o que eu passo no pão, né? Antigamente, as pessoas faziam as suas compotas em casa, e isso estou falando antes do açúcar. Açúcar era uma coisa muito cara, né? Então, o próprio açúcar das frutas, quando você põe aquilo lá para cozinhar, você tem uma pasta, uma geleia, que você usa como compota, que você põe na calda de uma massinha, de uma panqueca, de um doce, e isso era muito bom, né? Satisfazia, dava energia, e as pessoas não adoeciam com isso, né? Ou a questão dos fermentados, das compotas que você fazia, dos picles, né? Hoje em dia a gente não sabe mais o que é isso, né? É muito legal. Quem diria, né? Eu comecei a fazer pão pelo livro da minha avó, né? Um caderno que eu achei super antigo, e eu vou olhar com mais cuidado aquele caderno, vou ver o que mais ela ensinava a fazer ali, viu? Sim. Doutora Elizabeth, eu podia ficar aqui o resto da tarde conversando com a senhora, mas eu sei que você tem paciente daqui 2 minutos aí na sua sala. Você volta para conversar com a gente?
Quando você quiser. E aí até queria que você depois me desse notícias de como é que as pessoas podem aprender a fazer pão, porque eu falo para as pessoas assim, olha, vai atrás, aprende a fazer pão em casa. É tão fácil, doutora. Ai, doutora, mas fazer pão em casa deve ser uma coisa, eu mesmo penso assim, deve ser uma coisa transcendental, até que eu comecei a ver que quem faz ama e não é uma tanto. delícia você ver a farinha se transformar na mão, sabe? Primeiro tempo fazer o processo dele, sem que você faça nada. E depois você vê a transformação, dá uma coisa meio insight da gente, sabe? Assim, eu posso transformar a farinha, posso me transformar também. Dá uma sensação de autossuficiência muito gostosa, sabe? E se precisar de um cliente, manda ele para academiadepães.com.br, que a gente pega do zero, não tem problema. Pode deixar, porque isso vai ser assim a minha tônica de dizer para todo mundo assim, olha, não compre mais aquilo que está no supermercado, vai atrás de uma coisa boa para você, porque isso certamente resolve 80% dos problemas imediatos. Eu estou doida para o meu livro chegar para eu terminar, porque eu fiquei na amostra. Então, assim que chegar, eu posso colocar a resenha direitinha para a turma ver? Por favor, fica à vontade. E o que você não você tem precisa... ideia da quantidade de gente que manda e-mail, manda mensagem para a gente perguntando sobre colesterol, triglicerídeos, né, que chama? Glicemia. E eu falei assim, gente, eu só faço pão, eu preciso buscar quem entenda disso para explicar, né? Se eu precisar, você volta para a gente? Com certeza, e se você quiser que responda dúvidas assim mais pontuais, a gente pode organizar isso de uma maneira que fique bem didático. Quantas vezes você precisar, tá bom? Super obrigada, doutora. Gente, essa foi a doutora Elizabeth Brenda Smialowski, a minha médica de coração. Doutora, muito obrigada de novo. A gente vai mandar um pão para a senhora experimentar, para a senhora ver se a senhora gosta. Com certeza, Paty. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por essa oportunidade de alcançar mais pessoas e estou sempre à disposição. Muito obrigada a todos e um beijo para essa família que eu adoro. Viu? Um grande beijo, doutora. Muito obrigada. Tchau, tchau, Paty.